Oi gente, tudo bem? Aqui eu de novo com vocês, Raquel Fontelli, estou aqui para fazer aquela chamadinha de sempre. Estou aqui hoje para convidá-los a assistirem a pauta de hoje. Vou trazer um pouquinho conteúdos, dar aí continuidade sobre as pautas relacionadas a visual merchandising no entorno de vitrines. Hoje vou falar um pouquinho sobre cuidados com manequins, ilhas expositivas e como melhor otimizar os espaços dentro da vitrine com essas ferramentas de exposição de produtos tão importantes para compor as vitrines que são os manequins. Então fica aqui comigo no canal que a gente tem muita informação bacana para trocar. Oi gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Conforme eu falei agora há pouco na chamadinha, hoje vou dar sequência ali com vocês nos conteúdos de visual merchandising. Vou falar um pouquinho aqui hoje sobre dar sequência aí nas pautas de vitrines, Vou trazer aqui algumas dicas, vou falar aqui sobre alguns assuntos relevantes quando a gente fala de utilização do visual merchandising como ferramenta forte, de vendas, que são ali os manequins. Essas ferramentas que são tão necessárias para compor os espaços da vitrines. Bom, dando início então aqui à pauta já, falando primeiramente dos cuidados com os manequins, Eu já começo falando, sempre faço aquela resumidinha no final, Mas dando início aqui, entrando, primeiro eu queria trazer a importância para cuidado e manutenção com os manequins. Quando a gente fala de exposição do produto no ponto de venda, eu já tratei disso aqui em outros vídeos, a gente fala consequentemente de representar a identidade da marca. Então assim, uma vez que eu tenho um manequim que ele está desgastado, que ele está quebrado, que ele está deteriorado de alguma forma, isso vai impactar sim na qualidade do meu produto. Então isso é uma coisa que ela é muito significativa, é uma palavra que eu uso sempre aqui, mas é muito significativo exatamente na exposição desse produto, na hora de traduzir a qualidade daquele produto que está sendo exposto no manequim ao consumidor. Então diz muito sobre a marca, sim, a qualidade tanto do produto como da ferramenta de exposição. Eu não vou nem entrar aqui agora, já fica aí como spoilers, quando eu falar um pouquinho sobre araras com vocês, sobre mais pautas de visual merchandising. Mas hoje eu quero tratar só sobre manequins. Tem marcas que acabam, isso eu acho muito bacana, já dividindo aqui com vocês, tem marcas que acabam trocando ali a cor do manequim de acordo com cada estação. Aqui nós estaríamos falando de um custo a mais, Mas não seria o caso, assim, não que isso seja uma regra. O que eu quero só trazer aqui para vocês é manutenção permanente desses manequins. Isso é interessante porque, primeira coisa, o cuidado no dia a dia nas lojas, desde do armazenamento deles, de quando eles chegam na loja, desde o manuseio deles, preciso limpar a vitrine, eu preciso trocar toda a vitrine. E aí o que pode acontecer? Existem tanto VMs, que são os visual merchandisers, ou até mesmo os próprios colaboradores de lojas, gerentes responsáveis, enfim, que na hora que vão trocar as peças do manequim, viram ele de ponta cabeça. E o que acontece nesse momento? Começa a arranhar a cabeça do manequim, começa a ficar riscos, marcas, e isso faz com que cada vez mais eles venham a serem danificados. Uma outra questão, é muito comum na hora que se vai trocar uma peça de um manequim, tem toda uma didática para encaixar os braços do manequim, as pernas dos manequins, tem uns que são um pouquinho mais complexos. Mas o que acontece? Pode acontecer sim do braço cair e no momento que ele cai, quebra-se um dedo, quebra-se 2 dedos e aí ele volta ali, para a exposição na vitrine. Isso não é legal. São detalhes que sim fazem a diferença, são detalhes ali que vão chamar a atenção na hora da exposição do produto na vitrine. Então, tomem cuidado com manequins que estão descascando, Isso é um detalhe. Existem materiais de manequins, eu não vou entrar em tipos de manequins hoje aqui com vocês, eu quero só
chamar a atenção para o cuidado com esses manequins. É importante que, assim, existem diversos tipos de materiais de manequins, como eu falei, isso fica para uma outra pauta, num outro momento. Mas hoje eu quero tratar do cuidado, por exemplo, no armazenamento. Quando esses manequins não estão sendo utilizados, é importante que eles sejam cobertos ali, né, com plástico bolha, por exemplo, né, para que eles sejam protegidos não só do pó, né, porque eles juntam muito pó, se eles ficam muito tempo no estoque da loja, né, eles podem entrar em atrito com outros materiais, com ferro, caixas, cabides e por aí vai, o que vai fazendo com que a tinta acabe ali desgastando, né? Então, existem manequins que quando vêm da fábrica, ele já vem até com esmalte, exatamente para corrigir esses pequenos detalhes, né, de rasura, de arranhões que acabam acontecendo, ocorrendo ali no meio do caminho. Mas o legal é que seja evitado, né, esses atritos, sejam evitados. O que eu quero trazer aqui tenham cuidado com essa questão de reforçando, manequins descascando. Para isso eu vou ter que ter todo um cuidado, sim, de trabalhar sempre com eles embalados. Um outro ponto importante eu tenho que tomar muito cuidado com o posicionamento desses manequins na vitrine. Pode acontecer em algum momento que eu precisei trocar uma peça muito rápido na minha vitrine e eu não me atentei que eu não alinhei a minha base. Então eu não encaixei, aí o manequim ele ficou meio que voando na vitrine. Então tem que tomar um cuidado com isso. Eu tô falando de alguns detalhes muito relevantes, um tanto quanto óbvios, mas muito relevantes. Então eu quero trazer para vocês, chamar essa atenção, porque são detalhes que, como eu falei agora há pouco, sim, vão interferir na apresentação, na qualidade do produto da marca, né? Então, um outro ponto, que isso a gente já vai entrar ali quando a gente falar um pouquinho sobre ilhas expositivas. Eu preciso também ter atenção com as bases dos manequins. Normalmente as marcas trabalham com manequins quando elas encapam as vitrines, que elas trabalham com toda uma cenografia, elas normalmente também encapam as bases. E essas bases, gente, elas têm, muito comumente, elas juntarem pó, né? Elas começam a ficar muito sujas com o tempo. Então é importante que ou que elas sejam trocadas, né, com o tempo, ou que elas sejam constantemente limpas. Claro que ter toda uma atenção com o produto que é utilizado na limpeza dessas bases, ter toda a atenção na hora da limpeza para que elas não sejam desalinhadas, porque tem toda uma regra de simetria dentro da vitrine, que é importante. Isso eu vou falar no próximo vídeo, já trazendo um spoiler aqui. Vou falar um pouquinho sobre agrupamento, comunicação visual, unificação de cartela de cores na vitrine. Eu vou trazer um pouquinho, vou voltar um pouquinho nessa questão de alinhamento de bases. Então tem todas umas regrinhas ali que são importantes serem seguidas. Mas o que eu queria trazer aqui, reforçando, tenham atenção com essa questão de bases que são encapadas. Seria interessante que as marcas pensassem nisso, em terem ali tecidos reservas, né? Capas reservas para que essas bases estivessem durante toda a coleção, né? Já que elas trocam ali a cada coleção. Então, para que mantivesse fiel, né, ali ao tema da coleção durante toda a estação, durante toda a temática que está sendo trabalhado na vitrine. Bom, dito isso, qual outra forma que eu consigo utilizar os manequins e que ele pode ficar mais visível na minha vitrine, né? Dependendo não só na minha vitrine, mas também no meu ponto de venda, como por exemplo a loja física, no ambiente de loja, juntamente às araras, né? Ilhas expositivas. Quando a gente fala das ilhas expositivas, a gente está falando da mesma importância que a gente dá para a exposição do produto na vitrine. Por quê? Se eu estou falando de expor um produto no manequim, eu estou falando da atenção em compor uma produção de moda. Trazendo já como spoiler, eu vou falar um pouquinho, vou trazer algumas dicas sobre essas questões nos próximos vídeos. Mas hoje eu quero chamar a atenção
que quando a gente fala de ilhas expositivas, a gente tem que ter atenção a todos esses pontos que eu trouxe aqui, referente às bases que têm que estar, né, coerentes com a temática que está sendo trabalhada de coleção, de temática de coleção naquela estação em si, quando a gente fala da sazonalidade. Tem marcas que estão trabalhando, vamos colocar aqui, um tropical, e resolveu trabalhar as bases verde folha, todas as bases de manequins. Só estou dando um exemplo para vocês aqui. Então, assim, tem que existir uma coerência, porque isso tem a ver, isso é, como eu falei, é spoiler, fica como tema aí de unificação de cartela de cor, fica como tema para o próximo vídeo em si, mas o que eu quero trazer é, eu não posso destoar. Se eu estou trabalhando uma capa de uma determinada cor ali naquelas bases, eu tenho que segui-las. E aí o que pode acontecer? Uma base talvez possa, no meio do caminho, ser danificada, né, e ser descoberta, desencapada, que a gente fala. E aí fica só uma base sem capa, destoando, né, no meio da ilha, no meio do agrupamento de manequins. Eu tô falando, gente, de detalhes muito, como eu falei, muito aparentemente bobos, mas ao mesmo tempo muito relevantes. Porque se eu tenho toda uma harmonização, se eu tenho toda uma composição visual de produção, de agrupamento de manequins, tanto na vitrine quanto numa ilha de exposição, por exemplo, se eu tenho um detalhe que ele destoa, o meu olho vai direto para lá. Então isso funciona muito com o cliente. Então, se eu estou trabalhando essa harmonização e eu tenho essa discrepância desse detalhe de base que está fora do meu tema, o cliente ele vai olhar a apresentação do produto no todo, sim, ele vai perceber. E mesmo que alguns clientes não consigam ali, né, mensurar, né, traduzir aquela informação, consequentemente eles vão atrelar sim, né, por conta, exatamente isso eu vou trazer no próximo vídeo, vocês vão entender. Por conta da desarmonização visual, vai gerar uma sensação ruim para ele. E isso a gente não quer. Então, quando a gente fala do visual merchandising, a gente está falando de trabalhar uma comunicação muito harmônica, muito simétrica, por isso que a gente fala dessa composição que vai gerar uma harmonia, né? Então, quando a gente fala dessa harmonia, trazendo como peso e reforçando, a gente fala sim de ter a preocupação com todos esses detalhes. E é importante também, isso eu vou falar nos próximos vídeos, eu até volto um pouquinho nas ilhas para vocês entenderem. É importante se atentar aos agrupamentos também, né? Quando a gente fala de transmitir um lifestyle na vitrine, por exemplo, isso aqui eu tô até fugindo um pouco do que eu tô entrando hoje, né? Mas eu já quero reforçar um pouquinho aí e dar uma sequência aí para o que nós iremos falar no próximo vídeo. Então, quando eu falo de transmitir um lifestyle através da vitrine, eu falo também, por exemplo, o cliente ele vai olhar para um determinado manequim, vou voltar nessa pauta na semana que vem, mas quando ele olha para uma determinada produção, ele já sabe para onde que ele vai com aquela peça que está sendo sugerida a ele. Então, é importantíssimo que os detalhes de composição dessas peças estejam bem apresentados na vitrine. Então, quando eu falo de cuidados com o manequim, cuidado com a apresentação do produto na vitrine, tanto na vitrine quanto nas ilhas expositivas, eu tenho que ter todo um cuidado, por exemplo, com passadoria. Não é vestir o manequim, é produzir o manequim. Existe uma diferença, isso eu já até falei em vídeos anteriores. Então, assim, é sim ter um cuidado com a passadoria, é sim ter um cuidado com a edição, é sim ter um cuidado se está ou não com alarme, é sim ter um cuidado se aquela peça que está sendo exposta, ela vai transmitir não só o lifestyle do consumidor, como eu falei no vídeo anterior, a própria imagem da marca. O que a marca representa para ele. Então, se eu tenho, por exemplo, eu só visto um manequim super rápido no meio da correria, eu estou muito preocupada só com o preço, eu não me preocupo com a apresentação do produto. Eu vou transmitir uma informação negativa ao consumidor referente à minha imagem de marca. Então são todos, como eu falei, detalhes que podem parecer aparentemente bobos, mas eles são muito relevantes. Então tem que se ter sim uma atenção com todos esses detalhes. O VM ele é muito pautado em torno de detalhes. Então sim,
principalmente quando a gente fala para a construção de uma vitrine, que a gente já tratou e ela é tratada assim como um cartão postal da marca, tem que se ter essa atenção aos detalhes. Bom, gente, de uma forma até que bem resumida, eu consegui trazer para vocês, né? Eu espero que vocês tenham gostado da pauta. Se vocês gostaram do conteúdo, dá aquele like, dá aquele toque lá no sininho para que vocês recebam notificações aí também dos próximos vídeos. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscrevam, porque eu acho que vai ser muito bacana a troca aqui. Quanto mais pessoas tiverem, mais possibilidades de dimensão de novos conteúdos, e eu vou adorar trazer aqui para vocês. Inclusive, como todo vídeo que eu trago aqui, eu não deixo de falar, eu não vou deixar de falar. Escrevam aqui nos comentários quais foram as dúvidas, o que vocês gostariam aqui que eu trouxesse para vocês, o que a gente pode trocar mais ainda que eu posso agregar para vocês, tá bom? Eu agradeço a todos pela presença, meu muito obrigada e até a próxima.